Na aula 6, será analisada a primeira das imperfeições dos amplificadores operacionais. Ela é denominada tensão de offset. Antes da análise da tensão de offset, vamos observar as diferentes respostas de diferentes amplificadores com relação à variação do ganho em função da frequência. Nessas figuras, o módulo de T representa o módulo da função de transferência dos amplificadores, ou seja, o ganho dos amplificadores em função da frequência. Na figura 1, observamos a resposta típica de amplificadores de sinais de áudio, denominados amplificadores acoplados capacitivamente, ou amplificadores AC. Na figura central, observamos a resposta típica de amplificadores usados em receptores de rádio e TV, denominados amplificadores passa-banda. E na figura 3, a resposta típica de amplificadores que utilizam circuitos integrados, denominados amplificadores com acoplamento direto ou amplificadores DC. Os amplificadores que utilizam amplificadores operacionais possuem uma resposta como a dos amplificadores com acoplamento direto, pois os amplificadores operacionais são circuitos integrados. Esses amplificadores apresentam um problema conhecido como tensão de offset de entrada, denominada VOS. Esta tensão representa um desbalanço que existe no primeiro estágio do circuito interno do amplificador operacional, denominado estágio diferencial de entrada. Em amplificadores que utilizam amplificadores operacionais, se as entradas forem aterradas, a saída deverá ser igual a zero. Observa-se, no entanto, que na saída existe um sinal DC com uma certa amplitude. Esse sinal DC pode ser eliminado aplicando-se nas entradas do amplificador operacional um sinal de mesma amplitude, mas de polaridade oposta à da tensão de offset. A tensão de offset depende da temperatura, e os valores típicos estão no intervalo de 1 mV a 5 mV. Interessante observar que diferentes unidades de um mesmo amplificador operacional podem exibir uma tensão de offset positiva ou negativa. Não é possível prever a polaridade. Para analisar o efeito da tensão de offset no desempenho de um amplificador operacional real, vamos utilizar o modelo mostrado nesta figura. Um amplificador operacional real é constituído de um amplificador operacional livre da tensão de offset, que possui na sua entrada não inversora uma tensão DC igual à tensão de offset do amplificador operacional real. Nessas imagens, observamos a presença do modelo que inclui a tensão de offset na entrada não inversora do amplificador operacional, este modelo sendo utilizado no circuito de um amplificador inversor e no circuito de um amplificador não inversor. Nesses dois circuitos, quando as entradas são aterradas, obtém-se um circuito como mostrado aqui abaixo. Trata-se de um amplificador não inversor, em cuja entrada não inversora existe a tensão de offset do amplificador operacional. Como descrito na aula 2, a tensão na saída do amplificador não inversor será igual a tensão de offset vezes um ganho, 1 mais R2 dividido por R1. Analisando-se a equação da tensão de saída do amplificador operacional, podemos afirmar que se o ganho for muito elevado, por exemplo, 1000 vezes, e a tensão de offset for de 5 mV, na saída do amplificador haverá uma tensão DC de valor 5 volts ou menos 5 volts, ao invés de 0 volts. Um outro problema associado à tensão de offset é que se este amplificador tiver na sua entrada um valor DC, a saída será um sinal DC amplificado, que poderá ter a contribuição da amplificação do sinal de tensão de offset existente nas entradas do amplificador operacional. Portanto, não apenas o sinal de entrada será amplificado. Alguns operacionais utilizam dois terminais para se eliminar o efeito da tensão de offset na saída do amplificador.
Nesses terminais é conectado um resistor variável, um potenciômetro, cujo cursor é conectado à tensão negativa da alimentação simétrica do amplificador operacional. É importante salientar que, mesmo após o ajuste da tensão de offset, ela poderá reaparecer, pois a tensão de offset varia com a temperatura. Nesta imagem observamos o circuito interno de um amplificador operacional de primeira geração, o 741. À esquerda, salientamos os terminais utilizados nesse amplificador operacional para se eliminar o efeito da tensão de offset na saída. Na imagem da direita, mostramos a localização do terminal 1 e do terminal 5 no circuito interno do operacional. Podemos então determinar a tensão de offset de um amplificador operacional. Uma opção para se determinar a tensão de offset é utilizar este circuito. Um amplificador inversor, em cuja entrada não inversora temos a tensão de offset, mas que não utiliza o resistor R1. Portanto, R1 é considerado um resistor infinito. E da equação da tensão de saída resulta um ganho unitário, ou seja, a tensão na saída é a tensão de offset. Uma segunda opção é utilizar o mesmo circuito, mas substituir R2 por um curto-circuito, gerando na saída a mesma tensão de offset. Portanto, com a utilização de um ganho unitário, teremos na saída a tensão desejada, a tensão de offset, não amplificada pelo ganho 1 mais R2 dividido por R1. Vamos agora determinar a tensão de offset utilizando o simulador LT-Spice e a segunda configuração descrita anteriormente, ou seja, com um resistor R2 substituído por um curto-circuito. Vamos determinar a tensão de offset do amplificador operacional LF351. Consultando-se o datasheet desse operacional, verifica-se que a tensão de offset típica é de 5 mV. Como resultado de simulação, mostramos que na saída 1, a tensão de offset, como prevista, é igual a aproximadamente 5 mV. Se essa tensão de offset for agora aplicada à tensão inversora do amplificador operacional, ela deverá anular o efeito da tensão de offset existente nas entradas do operacional. E, portanto, deveremos ter uma saída igual a zero. Este valor é observado na tensão de saída 2, com um valor de aproximadamente 45 nanovolts, ou seja, praticamente uma tensão igual a zero. Observemos agora esse resultado em simulação. Executamos a simulação utilizando-se o comando .op do LT-Spice, que determina as tensões DC existentes em cada um dos circuitos. O resultado aqui mostrado confirma o que foi descrito anteriormente. A tensão na saída 1 é de aproximadamente 5 mV e na saída 2, aproximadamente 45 nanovolts. A tensão de offset também influencia o ganho em malha aberta de um amplificador operacional. Vamos verificar o efeito da tensão de offset utilizando-se novamente o simulador LT-Spice. Como descrito na aula 2, conhecemos que um amplificador inversor apresenta um ganho igual a menos R2 dividido por R1. Na imagem abaixo, verificamos o desempenho desse amplificador para diferentes valores de R2 e R1. Por exemplo, quando R2 igual a R1, temos um ganho igual a 1, ou seja, 0 dB. Quando a relação é de 10 vezes, um ganho de 20 dB. Quando a relação é de 100 vezes, um ganho de 40 dB. E assim sucessivamente. A curva mais externa é a que caracteriza o ganho em malha aberta. A interseção desta curva de malha aberta com ganho unitário determina a frequência chamada frequência de transição, que para o operacional 741 é de aproximadamente 1 MHz. Vamos então determinar em simulação a influência da tensão de offset,
Analisando-se um circuito como este, sem a presença da tensão de offset, e no segundo circuito, a variação do ganho em função da frequência em malha aberta, considerando-se a presença da tensão de offset na entrada inversora, com o objetivo de eliminar a influência da tensão de offset que existe nas entradas do amplificador operacional. Novamente, vamos analisar essa resposta em simulação. Executamos a simulação, escolhemos um modo de apresentação e vamos utilizar duas janelas para mostrar os dois resultados. Na primeira janela, vamos definir a variável de interesse, ou seja, o valor da tensão na saída 1, considerando-se que a tensão aplicada na entrada tem amplitude de 1 volt. Ora, tensão na saída 1. Vamos eliminar nessa informação a defasagem entre saída e entrada, que não é importante nesse momento. Finalmente, vamos determinar a saída do circuito 2. Como a tensão de entrada tem amplitude igual a 1, basta clicar na saída 2, obtendo, portanto, a resposta do segundo circuito. E vamos também eliminar a informação de fase. Observando-se os dois gráficos, verificamos que no circuito 1, o valor do ganho em malha aberta é muito pequeno. E, no entanto, no segundo circuito, este valor é um valor elevado, de igual a 100 dB, como esperado teoricamente. No segundo caso, temos também uma resposta desse valor elevado num pequeno intervalo de frequência, como esperado. Podemos, então, no segundo gráfico, determinar a frequência FT mencionada anteriormente. Basta verificar a interseção da curva em malha aberta com a curva de ganho de valor igual a 1. Observamos então que este valor é de aproximadamente 3,88 MHz, muito próximo do valor típico de 4 MHz, descrito no datasheet deste amplificador operacional, o LF351. Portanto, demonstramos com esse resultado de simulação o efeito da tensão de offset no ganho em malha aberta de um amplificador operacional.